Olá pessoal, então dando sequência no conteúdo explicativo dessa semana, uma coisa que eu queria comentar com vocês que eu não comentei no vídeo passado é por que essa informação aqui pra gente que é importante. Por que a soma da probabilidade de um evento mais a probabilidade de seu complementar é igual a 1, for sempre igual a 1, é importante pra gente. É o seguinte, é que pode aparecer exercícios aonde calcular a probabilidade de um deles, de um evento, do evento que o exercício está querendo que você determine, seja muito difícil. Então, qual que é uma estratégia que você pode fazer? O que pode acontecer é que, às vezes, a probabilidade de você calcular a probabilidade do evento E seja difícil, só que a probabilidade de calcular o seu evento complementar é bem mais fácil, certo? Então, você pode calcular através da probabilidade do complementar do evento que está pedindo no exercício, depois tirar esse valor aqui de 1, você então vai ter calculado a probabilidade do evento E, certo? Porque basta você passar, se você conhece esse valor aqui, você passa para lá negativo, então vai ficar 1 menos esse valor, então você, portanto, terá encontrado a probabilidade de E, mesmo sendo E. Às vezes, se você fosse pelos meios convencionais determinar essa quantidade aqui, seria muito mais difícil, certo? Porque isso daqui sempre acontece. Então, se você tem dificuldade de encontrar quem quer P de E, se você sabe quem quer a probabilidade do seu complementar, basta você pegar esse valor aqui e tirar de 1, que você vai ter encontrado a probabilidade de E. Tá? Então, vamos dar sequência aqui com um exemplo sobre o conteúdo explicativo dessa semana. Ok? Então, vamos lá. Vocês vão ver que a gente vai rever alguns conceitos que a gente trabalhou na semana passada. Então, número 1 aí, meu primeiro exemplo, está falando assim: lançando-se simultaneamente um dado e uma moeda, determine. Então pede para a gente determinar aí o espaço amostral e o número de elementos do espaço amostral, que é definido por n de ômega. Certo? Então o que a gente tem que fazer? Determinar o espaço amostral e o número de elementos dos que compõem, ou seja, o número de possibilidades desse espaço amostral que compõe esse experimento aleatório que é o lançamento de um dado e uma moeda. Ok? Bom, mas vamos rever os conceitos. O que é um espaço amostral mesmo? Espaço amostral ele é um conjunto formado por todos os resultados possíveis desse meu experimento aleatório aqui, que é o lançamento de um dado e uma moeda. Então eu quero saber quantos são na verdade, quais são, porque eu quero montar o meu espaço amostral, quais são todos os meus possíveis resultados no lançamento de uma moeda e de um dado. Mas para mim fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que relacionar todos os resultados possíveis que pode sair numa moeda com todos os resultados possíveis que pode sair num dado. Eu sei que numa moeda é cara e coroa e num dado é de um dado convencional de 6 faces é de 1 a 6, certo? Então, o meu espaço amostral é formado por quais elementos? Quais são os possíveis resultados que a gente pode ter no lançamento de dado em uma moeda? A gente pode ter cara com o número 1, cara com o número 2, cara com o número 3, cara com o número 4, cara com o número 5 e cara com o número 6. Da mesma forma, a gente pode ter coroa com o número 1, coroa com o número 2, coroa com o número 3, coroa com o número 4, coroa com o número 5 e coroa com o número 6. Então, com isso, a gente relacionou todas as possibilidades de resultados que tem numa moeda com todos os possíveis resultados em um dado. Então, com isso, a gente formou nosso espaço amostral. Nosso espaço amostral é formado por todos esses pares de resultados aí, indo de cara com o número 1 até coroa com o número 6 do dado, certo? E são quantos elementos no total? Porque pediu, além de mostrar quem que é esse conjunto, quem que é o meu espaço amostral, pediu o número de elementos dele também. Então vejam aí que eu tenho quantos elementos? Eu tenho 12 pares possíveis de resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Certo? Então a quantidade de elementos, a quantidade de possíveis resultados no lançamento de um dado e de uma moeda são 12. Certo? Então, aqui, essa é a resposta da minha letra A desse meu primeiro exemplo aí. Está pedindo na B para a gente determinar o evento B e o número de elementos que compõem, que manifestam o evento B, perdão, o evento E, sendo que
o evento E é o lançamento simultâneo desses dois dados em que o número de pontos da face do dado voltado para cima é um número múltiplo de 3. Então vamos lá, pessoal. A gente tem que lembrar então o conceito de múltiplo. Se eu estou considerando que o número da face voltada para cima do dado tem que ser um múltiplo de 3, o que quer dizer um número múltiplo de 3? O número múltiplo de 3 é aquele que pode ser, que ele é divisível por 3, certo? Então o que a gente tem que olhar? A gente sabe que a gente está preocupado então com os resultados que saem no dado, certo? Porque né, não faz sentido a gente considerar cara ou coroa como números divisíveis por 3, ok? Está considerando apenas a face do dado aqui. Então, quais são aqueles dos resultados possíveis? Quais são aqueles que são múltiplos de 3? Quais desses aqui, ó, quais desses números aqui que são divisíveis por 3? Os únicos números que são divisíveis por 3 aqui, ó, quando você divide eles, você obtém resto igual a 0, é o 3 e o 6, certo? Então, esse aqui, ó, são os únicos números que são múltiplos de 3. Ou seja, quando você divide esses números aqui por 3, você obtém resto zero. Por que resto zero? Ó, 3 dividido por 3 é igual a 1. Ou seja, você não sobrou nenhum resto na divisão desse número por esse. Da mesma forma, por 6. 6 dividido por 3 dá 2, certo? Você tem um resto zero. Você não tem, quando você divide esses dois números, você não acha números quebrados, certo? Quando você divide 3 por 3, você não acha um número decimal, ok? Da mesma forma com 6. Bom, então vejam aí que o evento E se manifesta quando sai 3 e 6 nos dados. E quais são, então, esses eventos, quais são os resultados possíveis que sai 3 e 6 no dado? Pode ser a combinação de cara com 3, cara com 6, da mesma forma que pode ser coroa com 3 e coroa com 6. Como esses dois são os únicos valores que são múltiplos de 3, quer dizer que as possíveis combinações de resultados no lançamento de um dado, de uma moeda, aonde sai um número múltiplo de 3 com a face voltada virada para cima no dado, são esses daqui. Certo? Então, meu evento E, meu conjunto E, ele é formado por esses 4 pares de resultados aqui. Certo? K3, K6, C3, C6. Qual é a quantidade de elementos que ele possui, que esse meu evento possui? Ele possui 4 possíveis resultados. Ok? Se manifesta em 4 dos 12 possíveis resultados. Bom, então vamos ver o que pede para a gente na letra C, que é justamente o escopo dessa semana 2 do volume 3 do PET, certo? Pede agora para a gente determinar, então, a probabilidade de ocorrência desse evento E, que foi aquele que a gente determinou no slide passado, né, na letra B. Bom, então, o que a gente sabe sobre esse problema? Vamos organizar esse problema e dividir ele em 3 momentos. Pergunta, dados e resolução, como eu pedi para vocês nas instruções das atividades. Para a gente organizar o nosso pensamento e entender o que acontece. Okay? Bom, o que eu disse para vocês em relação aos dados de quando a gente quer determinar a probabilidade de um evento? A gente precisa de 3 informações. Quais são essas 3 informações? Se eu quero determinar a probabilidade do evento E acontecer, eu tenho que saber o quê? O número de elementos desse evento E, ou seja, o número de possíveis resultados que manifesta E, o número total de possíveis resultados, ou seja, o número de elementos que compõem seu espaço amostral. E se sabendo disso, basta você dividir um pelo outro, que você vai determinar a probabilidade desse evento E acontecer, certo? A gente viu que o número de elementos de o evento E acontecer, que é aquele que saiu um número múltiplo de 3, o número de vezes que ele ocorre são 4, certo? Que é cara 3, cara 6, coroa 3, coroa 6. São 4 deles que manifestam esse evento E. Sendo que existe quanto? São 12. Certo? Então, para a gente determinar quem que é a probabilidade do evento E, basta o quê? Pegar essa quantidade e dividir por essa. Porque eu sei que a probabilidade de E é determinada pelo quê? Pelo número de elementos de E dividido pelo número de possíveis resultados, ou seja, o número de elementos do espaço amostral. Então, vai ser 4 dividido por 12. Ok? Então, aqui, pessoal, vocês têm que ter em mente que você resolve esse problema como? Dessa forma. Mas uma coisa que vocês têm que lembrar é que, na maioria dos exercícios que vocês forem trabalhar, questões de vestibular e tal, vocês vão encontrar
o resultado da probabilidade de um evento de 3 formas distintas. Numa fração irredutível, que não é o caso dessa, numa parte decimal ou em porcentagem, certo? Vejam que aqui a minha fração não está na forma irredutível, então a gente tem que lembrar como é que faz. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os números que são divisores em ambos, o numerador e no denominador, que são divisores dos ambos desses dois números, e sair simplificando. Como eu sei que 12 é múltiplo de 4, quer dizer que esses dois números aqui são divisíveis pelo número 4, certo? Então, eu posso simplificar tanto em cima quanto embaixo aqui por 4. O que eu vou obter? 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Então, dessa forma aqui está na forma irredutível, certo? Porque aqui eu tenho 1 e o 1 é só divisível por ele mesmo. E o 3 é um número primo que só é divisível dele por ele mesmo ou por 1. Aí você pode pensar, bom, mas pode ser divisível, então os dois números podem ser divisíveis por 1, certo? Bom, mas se você dividir tanto em cima quanto embaixo por 1, vai continuar a mesma fração. Então aqui está na forma irredutível, ok? Bom, então uma forma de representar a probabilidade desse evento E, que é sair um número múltiplo de 3 no dado, num lançamento de um dado e uma moeda, você pode falar que a probabilidade é de 1/3, ou também você pode falar que é 0,33, certo? Ou seja, uma dízima periódica aí com o período 3. Ou você pode dizer também que é aproximadamente 33,33%. Aqui, pessoal, vocês vão ver que normalmente a gente tem o hábito de colocar os números com duas casas decimais. Como a gente está trabalhando aqui com porcentagem, a gente vai trabalhar também com duas casas decimais. Como é que eu passo daqui para cá? Para transformar um número decimal em porcentagem, basta multiplicar por 100. Multiplicando por 100, você avança duas casas à direita dos números. Ok? Está aqui, você avança duas. Uma, duas. Então, para aqui. Como eu sei que é uma dízima periódica, esse 3 aqui está repetindo indefinidamente, quer dizer que tem outros 33 aqui, outros 3, 3, 3. Como eu preciso apenas de duas, eu paro apenas nesse. E como o 3 que vem aqui é um número menor que 5, eu não preciso de arredondar um número para cima, certo? Continua para baixo. Então, com isso, pessoal, a gente determinou a probabilidade desse evento E, que é sair um número múltiplo de 3 no lançamento de um dado e de uma moeda. Você pode dizer que a probabilidade de acontecer é 1 em cada 3, ou que é de 0,33, né, uma dízima periódica, ou aproximadamente 33,33%. Qualquer uma dessas formas aqui é uma forma correta de você dizer isso, certo? Vai depender do exercício que você está trabalhando, ok? Então, com isso, eu concluo a parte de conteúdo explicativo, né, da matéria dessa semana, que é a semana 2, certo? E a gente continua com os exercícios dessa semana, que é a semana 2, nos próximos vídeos. Fico por aqui, um abraço, fui!